Galera, eu vou apresentar a vocês os pré-socráticos. Começando com Tales de Mileto, que 624 a.C. até em meio de 546 a.C. era um filósofo que afirma que com fenômenos da natureza não há deuses, sendo o primeiro e também ocidental. Acredita em Arqué, substância primordial, chamada água. E ele nasceu em Mileto. E Tales, a investigação da razão na origem da vida e a cosmologia fágica. Ele percebe que tudo é diferente quando foi para o Egito e descobriu e teve mais certeza nas outras viagens. Mais certeza as colheitas e as irrigações com a água, assim com os estudos e as viagens e observações e as águas e o centro da vida. Lógico para ele a origem da vida e da vida vem pela trazendo assim toda a vida na Terra. Na opinião de Tales, ser o primeiro pré-socrático é muito importante, pois você não sabe se não teríamos a natureza sem se deuses além disso, com lógica e razão. Ele envolveu outros a terem teorias parecidas, outros filósofos que vão vir, como fogo, vento, planta, números, no qual não fosse ele não teríamos a importância da razão e do logos. Agora, e ele fez o teorema de Tales. Anaximandro de Mileto foi um discípulo de Tales, que nasceu em Mileto também, que buscou, na escola jônica, buscou elaborar a origem da natureza. Anaximandro discorda sobre a substância da água de Tales, que é a substância da água. Mas Anaximandro de Mileto contradiz, dizendo que tudo veio do Apeiron. O Apeiron é o ilimitado, gerado pelo oposto entre frio e calor. O úmido e o seco, representando o indefinido e o infinito, a criar o universo para Anaximandro. Tudo que vem antes do finito tende a ser finito. O Apeiron veio de outros universos que criou o Apeiron infinito. Anaximandro, no ponto de vista dele, percebe que a Terra é cilíndrica. Sol, a Lua e um dos anéis e os raios chegam até a gente através de furos no nosso planeta em volta. Tudo girava na forma cilíndrica do anel. E os furos são raios solares também com a Lua, raios lunares e eles também uma passagem na Mesopotâmia com um relógio lunar. Galera, a gente não sabe se foi ele confirmado, mas ele teve uma ajuda lá. E observação, ele só sabia daquele espaço lá, que era Esparta, Grécia. Não sabia o mundo lá fora, por isso que a geografia dele era muito pouca. Pitágoras, galera. Pitágoras é o cara que fez a fórmula do teorema de Pitágoras: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é a soma dos catetos igual a soma dos catetos é igual a hipotenusa. Pitágoras nasceu na Jônia, teve várias viagens no Egito e Grécia e construiu a escola pitagórica, encontrando na Magna e Grécia. Ele conceituou a filosofia se separando da religião, trazendo razão. Ele criou o teorema de Pitágoras, da soma dos catetos é igual que da soma da hipotenusa. Para Pitágoras, Arqué é constituído de um sistema de relação e proporções matemáticas derivadas da unidade de número 1 e o 0. Ponto. Assim, posteriormente, surge a oposição em relação entre números pares e ímpares, que desenvolvem em figuras geométricas materiais para produzir a realidade sensível. Pitágoras percebe que as combinações de contradições geram o quente e o frio, o seco e o úmido, o claro e o escuro, entre outros. Pitágoras percebe as cordas musicais sistemáticas de corda, acreditava na metempsychose e a transmigração da alma. A Terra era esférica, se movendo pelo próprio eixo. Os outros planetas também, mas em diferente velocidade através da razão. Pitágoras acreditava na purificação da alma através da geometria aritmética, música e astronomia. Anaxímenes foi de Mileto também, foi discípulo de Anaximandro e pertence à escola jônica. A substância que ele criou, todas as coisas, para Anaxímenes era o ar, porque no raciocínio dele o ar está em constante movimento quando se condensa. Torna visível quando aferece, se tornaria posteriormente pedra.
O ar tem capacidade de tornar gases, fogo e tudo que está presente no mundo. Tudo depende do ar. Animar faz a gente nos movimentar quando morremos. Ela depender e desmovimentar a cosmologia. Para ele, acreditava que todos os astros flutuam sobre o ar, a Terra e de ar comprimento e o Sol e a Lua se originava dela girando ao seu redor. As estrelas giravam em torno da célula não, galerinha, foi mal, da Terra. A Lua e o Sol estão flutuando em cima do ar. Xenófanes foi o pré-socrático filosófico, foi o primeiro a observar a presença de fósseis de peixe e concha no oceano em lugares longe, e ele afirma onde existe locais secos podem já ter água em outros tempos. Assim, Xenófanes chegou a concluir que as coisas são feitas de água e terra, e considerando, reformando da mitologia, porque os deuses eram baseados no antropomorfismo. Se os bois, os cavalos e os leões tivessem mão, os cavalos pintariam a imagem dos deuses, semelhante a cavalos e bois, e plasmaria os corpos dos deuses semelhantes aos aspectos dele. Ele é crítico de Homero e Hesíodo para ele. E para eles os deuses nascem e morrem, mas na verdade deveriam ser eternos e estar presente em todas as coisas, pois é a essência das coisas, o universo permanece parado. Não tem forma dos homens permanecer imóveis sem se movimentar. Xenófanes, para ele, a força física não deve estar acima da inteligência. Não é justo usar a força com sabedoria. Xenófanes foi mestre de Parmênides. A essência e a essência se mantêm. Agora bora para Heráclito e depois para Parmênides, galera. Heráclito nasceu em Éfeso e disputa com Parmênides. O pré-socrático Heráclito foi viver na floresta com o contato da natureza. O arqué seria o fogo porque está sempre em movimento, tudo está em contato. Não volta como está antes. É o pai da dialética e do contrário e o ao contrário. Não pode entrar duas vezes no mesmo rio. De estáticos vi processo aforismático. Pensar na frase todos os homens é permitido o conhecimento de si mesmo e o pensamento correto. Ele também fala que não somos capazes. Para Heráclito, os homens não compreendem o Logos. Quando Heráclito expõe e explica da natureza, veio qualquer negócio, alguns homens ignoram, fazendo estado de vigília. Assim, quando entramos em estado de sono, logo o Logos, ser comum a todos o vulgo, vive como um entendimento só para você, o Partai. Tudo é uma realidade inteira, interligada, racional, cósmica, princípio discursivo chamado Logos, modo que enxergo muitas coisas, ela é uma só. Tudo muda sempre. Parmênides foi um pré-socrático filósofo que viveu em Eleia. Ele dizia que o ser e o não ser não é. A coisa que existe não pode deixar de existir do nada. E o nada não pode virar alguma coisa. A realidade é eterna. Nós vemos coisas mudando o tempo todo. Plantas crescem, pessoas envelhecem, a lei dos sentidos enganar. O ser continua existindo. Parmênides fez um poema sobre a natureza. O ser, para Parmênides, a verdadeira realidade nunca muda. Tem dois caminhos. O da verdade, que usa a razão, e o pensamento lógico. E o da opinião, que usa os sentidos e pode levar ao erro. Parmênides diz que Heráclito está certo, mas nada muda, é a mudança e a aparência. E Heráclito, tudo está em constante movimento para Heráclito. Os dois estão certo, pois as coisas permanecem igual.
em essência. Parmênides fala a verdade, só pode ser encontrado pelo pensamento e a razão. Igual a Sócrates, ambos valorizam o questionamento para alcançar o conhecimento verdadeiro. Tem frases assim, mas não é de Parmênides e encaixa certinho. Nunca julgue um livro pela capa. Zenão de Eleia, discípulo de Parmênides e filósofo, ficou conhecido por seus paradoxos, que tentava provar que o movimento e mudanças são ilusões. Os mais famosos, o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, em que Aquiles nunca conseguiria alcançar a tartaruga, porque sempre existia uma distância. Zenão defendia Parmênides. A realidade verdadeira era única e imóvel. Seus pensamentos ajudaram no desenvolvimento da lógica da filosofia, mesmo vivendo há séculos. Empédocles, um filósofo grego, tentou entender e explicar a origem de todas as coisas no universo por 4 elementos: terra, água, ar e fogo, parecendo um avatar. Os elementos seriam unidos e separados por forças, amor e ódio. Não é esse amor e ódio que está pensando. O amor e o ódio, o amor junta os elementos e o ódio os separam. Ele acredita que a natureza está sempre mudando por causa dessas forças. Tudo é formado pela união e separação dos 4 elementos. Agora bora para Demócrito, o cara do átomo. E ele foi um filósofo, vocês já devem saber, né? Buscou compreender a origem da natureza e a lógica da cosmologia. Sua ideia não era muito discutida em sua época porque ele não era muito famoso, porque a ideia dele não era muito evoluída. Porém, votou por causa de Aristóteles no século IVA. Se ele era da escola atômica, a origem existiu apenas 2 coisas: vazio e os átomos. Demócrito não consegue enxergar os átomos, pois eram infinitamente pequenos e variadas formas e consistência se juntavam ou separavam aleatoriamente, assim formando tudo que existe no universo. Pode formar líquido, gasosa ou sólida. Descobre isso quando estava em um lugar escuro e um trovão caiu e percebeu a poeira agrupando e separando. Anaxágoras, ele também foi um filósofo pré-socrático, tão cansado de saber, buscou entender a origem da natureza, arqué e a cosmologia. Foi acusado de impiedade e questionamentos gregos e se exilou em Mileto, onde fundou sua escola. O tratado de que tentar descobrir a origem do mundo. Ele acredita na diversidade. Sementes diferentes, infinitas, se juntavam e separavam em quantidades e qualidades, sem perder propriedades, formando tudo o que existe nesse mundo. E de homeomarias. Nós é um elemento que faz as sementes se agruparem e se separarem, não se misturam ao nada. E de forma infinita, o mundo sensível ele divide o conhecimento humano em 3 partes. A experiência, o ponto inicial das descobertas. Segundo, a memória, sendo o resultado do acúmulo da experiência, gerando o aprendizado. E o terceiro, a técnica, quando colocamos em prática os nossos conhecimentos, modificando a natureza. Foi o primeiro filósofo a questionar a natureza dos deuses, dos astros. Para ele, o sol passava de uma pedra quente e a lua de uma terra. E ele também é da escola pluralista.